os introvertidos sofrem para tentar se encaixar dentro de uma sociedade que não é uma sociedade que é aquela que mais vai os fazer feliz. E aí, isso vai fazendo com que a pessoa vá se afastando do que seria significativo para ela. É como se eu fosse me forçar a ficar indo em festa e me afastasse de estudar. Eu gosto de estudar. Eu gosto de trabalhar. Faz sentido para mim. Se eu fosse me entorpecendo de coisas que não fazem sentido para mim, eu deixaria de ser feliz. Então eu acho que vale muito essa reflexão. Quem tu é? Não é que está certo ou errado ir em festa. Não é que está certo ou errado ficar em casa. Não é que está certo ou errado ter poucos amigos. Mas como que tu funciona? Sabe por que isso é relevante do ponto de vista financeiro? Porque quando nós olhamos essa repercussão, né, em relação ao dinheiro, este é um episódio que eu estou fazendo porque eu gostaria de ter escutado sobre isso há 15 anos atrás, 10 anos atrás. Teria me simplificado muito a vida, teria feito com que eu pensasse de uma forma diferente. Não só pensasse de uma forma diferente, mas me tornasse mais leve, com menos culpa, menos questionamento sobre se o que eu estava fazendo era certo ou errado, sabe? E como eu sempre trago assim um episódio mais denso, o último episódio foi bem mais técnico, né? Discuti vários conceitos de economia comportamental, psicologia. E aí eu gosto de fazer essas interlocuções, não, né? Essas variações entre um episódio e outro, para que a gente tenha um episódio mais denso e um episódio menos denso. E aí quando é menos denso, eu gosto que esse menos denso seja reflexivo. E aí estamos aqui com um episódio para falar sobre as vantagens de ser introvertido. Jéssica, da onde tu tirou isso? Eu fiz um post no Instagram esses dias, colocando que o post era mais ou menos assim, né? Eu não bebo, não fumo, não saio, não vou à festa, não gasto com ostentação, cuido do meu dinheiro. E muitas pessoas me chamam de chata. E são essas mesmas pessoas que acabam se perdendo nisso tudo. E isso, pra mim, né, ser chamada de chata por estas pessoas que se perdem em tudo isso, é um elogio. E aí eu botei isso lá no Instagram. Obviamente dá polêmica, né? Como assim? Significa que fazer festa é uma coisa que eu gosto? Por que eu não posso? Significa que é se perder nisso? Enfim, começa uma discussão. Mas esse não é o ponto, né? O ponto é entender a individualidade de cada um e o que faz bem para essa pessoa e o que não faz. E aí que nós entramos nesse tópico do podcast de hoje, que tem a ver com essa relação da introversão, de por vezes tu ser uma pessoa que não vai fazer tudo isso e ser criticada por outros tantos achando que tu tá sendo infeliz, e como que isso tudo se relaciona com o dinheiro, que muito tem a ver também, para quem acompanhou, né? Teve um workshop de traço de personalidade e dinheiro que discutiu muito dessas coisas. Eu acho que quando esse episódio sair, ele já saiu do ar? Deixa eu ver. Já saiu do ar, acho. Perdeu. Quem está caindo aqui de paraquedas perdeu. Esse episódio vai sair lá pelo dia 16 de setembro. E aí o workshop de traço de personalidade e dinheiro já saiu. As inscrições da formação em finanças comportamentais também já encerraram. Mas como gerou muita polêmica lá num post do Instagram, eu decidi trazer aqui bem focado para introvertido e extrovertidos. No workshop de traços de personalidade, eu falei sobre os 5 traços, falei de forma geral para cada um sobre todos eles. E aqui é mais centrado nos introvertidos e extrovertidos justamente por essas discussões, né? É feliz, não é feliz? Como é que gasta o dinheiro, não gasta o dinheiro? Enfim. Para os introvertidos e extrovertidos, seja bem-vindo a um podcast reflexivo. O nosso episódio número 173 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmparo, eu sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça e sexta temos aqui um episódio novo, trazendo o que há de mais novo na teoria de economia comportamentais ou mesmo discussões mais profundas, que nem a de hoje, né? As vantagens de ser introvertido. Por que eu decidi trazer esse podcast? Bom, como eu disse, né, partiu de uma ideia inicial desse post, que gerou uma grande polêmica lá, e comecei a ficar me perguntando assim, como é verdade isso, né? Essa polêmica que deu aqui nos comentários, se tu não viu o post, vai lá no Instagram e olha, pra quem não me acompanha no Instagram, é jessica.campara.
E aí deve estar, né, já deve ter passado bastante tempo desse post, talvez seja mais difícil de tu encontrar. Mas sintetizando ele, né, eu coloquei isso, né, não bebo, não fumo, não... Deixa eu pegar o post aqui, que daí fica bem fácil de você entender e você não precisa ir lá. Vamos ver. Tchan. Nossa, tem bastante coisa mesmo. Eu posto mais do que eu imagino. Nem eu mesma me encontro. Não bebo, não fumo, não vou à festa, não gasto meu dinheiro com bobagem, não ostento e não priorizo o prazer imediato. Ser chamada de chata por quem se perde em tudo isso é, na verdade, um elogio sincero. Um elogio, né? O sincero eu adicionei aqui. E aí, muitas pessoas falando sobre isso, né? Quer ver? Muitas pessoas dizendo sobre... Deixa eu achar aqui um específico que eu acho que é interessante pra gente ir à festa, beber, gastar dinheiro com que se gosta, isso é se perder? Isso foi uma das frases, né? E aí eu fiquei pensando, né? Pra ver como que o senso comum, ele trabalha a favor dos extrovertidos e na contramão dos introvertidos. Porque quando a gente lê uma coisa dessas, assim, né? Fazer festa, beber, gastar dinheiro com o que se gosta, isso é se perder. Provavelmente a pessoa acha que eu sou a doida do rolê, né? Que não gastar, não beber, não ir pra festa, isso é maluquice. Então, provavelmente seja uma pessoa extremamente extrovertida. Diferente de mim, que sou introvertido. E aí a gente entra num primeiro tópico. Nós temos que nos conhecer. Você tem que se conhecer e entender o que é interessante pra ti. Porque senão, vamos pensar na juventude. Quando eu estava na faculdade, era natural, óbvio, festas da turma, bebedeira e tudo isso, normal, né? Toda gurizada faz, todo grupo de faculdade faz, é normal. Eu não ia, nunca fui, eu não gosto, nunca gostei. E eu escutava de muitas pessoas dizendo assim, Jéssica, tu não tá aproveitando a vida, a faculdade é a melhor fase, tu fica em casa estudando, tu fica em casa trabalhando, porque na época eu já fazia parte de um grupo de pesquisa de finanças comportamentais, e eu já fazia pesquisa e eu já publicava, então eu ficava muito envolvida nessa coisa de estudar, escrever artigo, análise de dados, mandar para evento e tal. Então, muitos finais de semana eu estava envolvida com essas coisas, né? Lembro eu bem bonitinha, sentada, bem faceira, fazendo tudo isso. E aí eu escutava, Jéssica, tu não aproveita a vida, tu não faz as coisas que tu quer, tu não te diverte. E não tendo um entendimento mais profundo sobre mim mesma naquela época e não entendendo que existe personalidade, que cada personalidade vai ser uma, eu me questionava, será que eu realmente não estou vivendo a vida? Será que eu estou deixando de aproveitar? Será que eu deveria ir nesses lugares? E volta e meia eu me forçava a ir, né, em alguma coisa ou outra, e eu me sentia deslocada, completamente deslocada. Sabe aquela coisa que tu chega numa festa e que tu não consegue fluir uma conversa com ninguém, que tu, tipo, te sente deslocada? Eu nunca bebi, não gosto de bebida alcoólica, todo mundo bebendo, todo mundo... E aí, assim, naquele meio, assim, eu olhava para um lado, olhava para o outro e eu pensava, tipo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Aí teve uma vez na faculdade que teve um churrasco, né? E aí era de meio-dia, eu digo, minha chance de ir, né? Um churrasco ao meio-dia, melhor do que de noite. E aí eu fui. E aí é também, assim, aquela sensação de desconforto, de não tô no meu lugar, sabe? E aí eu comecei a me permitir dizer não. Eu sempre fui um tantinho quanto, assim, muito bem resolvida em dizer não, né? Pra essas coisas. Não vou, não gosto e não quero saber, prefiro ficar em casa. Mas por vezes me sentia assim, tipo, será que o povo tem razão? E aí depois que eu fiz esses testes, né, eu disse, não, definitivamente isso não é pra mim. Fica em casa quieta que tá tudo certo, né? E aí eu desenvolvi uma estratégia diferente, que pra mim funcionava muito bem e eu adorava, que é, depois, no mestrado, doutorado, as minhas amigas, principalmente no mestrado, final da graduação, as minhas amigas iam pra festas e antes de ir pra festa elas iam lá pra casa, faziam um esquenta lá em casa, eu fazia uma janta, elas se maquiavam, a gente ria, brincava, elas iam pra festa e eu ia dormir. Nós fazemos isso inúmeras vezes.
E aí eu achei uma forma que combinasse comigo de lidar com tudo isso, né? E por que eu tô trazendo isso? Porque eu acho que os introvertidos sofrem, né? Para tentar se encaixar dentro de uma sociedade que não é uma sociedade que é aquela que mais vai os fazer feliz. E aí, isso vai fazendo com que a pessoa vá se afastando do que seria significativo para ela. É como se eu fosse me forçar a ficar indo em festa e me afastasse de estudar. Eu gosto de estudar. Eu gosto de trabalhar. Faz sentido para mim. É significativo para mim. Se eu fosse me entorpecendo de coisas que não fazem sentido para mim, eu deixaria de ser feliz. Então eu acho que vale muito essa reflexão. Quem tu é? Não é que está certo ou errado ir em festa. Não é que está certo ou errado ficar em casa. Não é que está certo ou errado ter poucos amigos. Mas como que tu funciona? Sabe por que isso é relevante do ponto de vista financeiro? Porque quando nós olhamos essa repercussão, né, em relação ao dinheiro, se eu começo a me forçar a ser uma pessoa que eu não sou, eu vou começar a gerar vazios dentro de mim, eu vou começar a gerar sensações de frustrações. E muitas vezes eu, entre aspas, afogo essas minhas frustrações justamente no meu comportamento financeiro. Então, uma pessoa introvertida que se força a viver um mundo que não é dela, ela vai começar a ter maior desregulação emocional, que já é natural. Pessoas introvertidas têm maior desregulação emocional que extrovertidos. Maior desregulação emocional. Se no processo de aprendizado dela, consumo, status, se ela tem abertura a novas experiências, então viagens, viagens quietinha, calminha, sozinha, mas viagens. Tudo isso vai fazer com que ela gaste um dinheiro com coisas que nem são tão significativas para ela, simplesmente porque ela está desenquadrada, ela está se sentindo perdida, ela está se sentindo não confortável nos ambientes que ela está. Então, para tentar ir testando, para se sentir confortável, ela vai gastando com coisas que nem são significativas para ela. E ela está colocando dinheiro fora. Então, é muito importante a gente entender isso. Quem eu sou? O que para mim faz sentido? Não faz sentido em festa? Ok, então o que faz sentido em termos de conexão social? No meu caso, a minha estratégia foi chamar a guria para ir lá para casa e eu ir dormir e elas irem para festa. Para mim fez super sentido. O que faz sentido para ti? Para não se isolar por completo, né? Depois eu vou entrar nos benefícios e nos desafios dos introvertidos e extrovertidos. Então, essa primeira reflexão ela é muito relevante, assim. Será que você está levando a sua vida de uma forma que seja representativa e significativa para você? Ou será que você está tentando construir a sua vida pautada no que os outros julgam ser uma vida boa para você? E você, na tentativa de se enquadrar no que é uma vida boa para eles, vai alterando a sua forma de se comportar, vai alterando as suas decisões e vai se perdendo de si, abrindo vazio e abrindo necessidade de consumo para tapar esse vazio. Por isso que eu achei interessante trazer esta reflexão, porque eu acho que independente de serem introvertidos ou extrovertidos, muitas pessoas se perdem do que é importante para si. E aí elas gastam dinheiro tentando encontrar esse lugar, quando na verdade elas mesmas estão se colocando fora do seu lugar. E aí a gente entra num segundo momento. Quais são os benefícios, então, de ser introvertido? Quais são os benefícios de ser extrovertido? Quais são os desafios de ser introvertido? Quais são os desafios de ser extrovertidos? Por que isso é relevante? Para que você olhe e diga assim, para os dois lados tem benefícios e prejuízos. E tá tudo certo. A grande questão é a gente saber de qual lado eu tô, não que nós sejamos pessoas contrárias uma à outra, no sentido de ter lados, mas de que lado que eu sou para organizar a minha vida de uma maneira que faça mais sentido dentro dessa construção. E aí, quais são os benefícios dos introvertidos? Bom, é uma pessoa que funciona muito bem no silêncio. Sabe assim, aquela paz, os passarinhos cantando, pelo menos eu. Tem gente que não gosta nem dos passarinhos cantando.
aquela paz, os passarinhos cantando, sem muita gente conversando, sem muita interação social, né, constante. Então, introvertidos, se bem funcionais, eles aprendem a gostar muito da sua própria companhia. E isso é tão gostoso. Volta e meia, eu vou sair, vou fazer alguma coisa, e aí eu paro e penso assim, eu vou tomar um café, né? Eu gosto muito de comer bolo. E aí tomar café com bolo. Eu vou tomar um café, vou sentar e vou tomar um café com bolo. Sabe, desfrutar da própria companhia? Os introvertidos, eles, se estiverem bem regulados, eles conseguem desfrutar da sua própria companhia. Não que o extrovertido não consiga, mas o introvertido, ele tem uma tendência maior à reflexão, a olhar para dentro, né? A essa introjeção, assim, esse processo de que companhia gostosa, minha mesma. Sabe? Então, assim, é normal que introvertidos, eles busquem mais esse processo de autoconhecimento, eles busquem mais essa questão de se entender, e não porque eles são melhores ou piores, mas porque eles vão entender que isso é necessário para que eles vivam melhor. É necessário que um introvertido busque entender as suas oscilações emocionais. E isso gera um benefício no sentido de ter mais espaço para autoconhecimento, para reflexões mais profundas. Então, isso é um benefício. Extrovertidos bem funcionais que entenderam qual é o seu métier, como diria minha mãe, o que gosta mais de fazer, eles tendem a ter uma experiência mais de flow, de concentração, de, nossa, isso aqui, e aí mergulhar naquilo e ir embora. Se a gente for ver os grandes pesquisadores, né, boa parte dos pesquisadores são mais introvertidos e são pessoas que elas têm que ter uma natural predisposição a ficar muito tempo sozinho. Quem escreve uma tese de doutorado não escreve com ninguém do lado. A tese é tua, te vira, tu vai escrever tua tese, quietinho, sozinho. E depois de muito tempo, tu vai chegar pro teu orientador, orientadora, para ela corrigir, né? Então, assim, não é uma atividade que tu faça em um grupo, é uma atividade individual e que exige muita reflexão, muito penso. E aí, às vezes, tu vai pegar um extrovertido, vai ter mais dificuldade de fazer isso, né? Porque é um trabalho solitário, é um trabalho que depende de ti, de tu mesmo. É tu contigo mesmo, e ali muito estudo, muita leitura, muita reflexão para que tu consiga chegar em algum lugar. Então, isso é muito interessante, assim, o benefício dessa introversão. Prazer na sua própria companhia, como eu já falei, e motivação intrínseca a partir disso, né? São pessoas que, se bem funcionais, elas conseguem identificar quais são as suas motivações intrínsecas e se sentem bem com aquilo. Não necessariamente exige uma coisa glamourosa, uma coisa muito grande externa, uma motivação externa muito grande. Por vezes, internamente, a pessoa já é motivada, né? Eu, por exemplo, sou motivada com o simples fato de aprender alguma coisa nova, concatenar ideias, como eu falo para os meus alunos. Quando eu consigo concatenar ideias, aquilo para mim por si só é muito valioso. Estudo uma coisa, estudo outra coisa, depois eu junto aquilo e digo, agora eu entendi. E aquilo me dá sabe, assim, eu gosto disso. E isso é um ato completamente individual, né? É eu com a minha cabeça, com 1000, o Gui diz que a minha cabeça é tipo um curto-circuito, e aí fica dando curto-circuito e eu fico faceira com os curto-circuito, é meio maluco. Mas me faz muito bem, para além de qualquer coisa externa, né? E isso é muito interessante. Então, isso são alguns dos benefícios dos introvertidos, de construírem esse foco mais em si, de conseguir ficar sozinho por um tempo e isso não afetar, de ter uma motivação intrínseca, de entrar num flow, de gostar de silêncio, gostar da sua própria companhia, e por vezes isso gera bons frutos, né? Então, esses são os benefícios dos introvertidos. Quais são os benefícios dos extrovertidos? São pessoas naturalmente agradáveis de se estar, são pessoas que comunicativas, com muito diálogo, com muita afeto positivo, né? Então, são pessoas que pensam para cima, que nunca estão focadas no problema, estão sempre focadas na solução. Então, vamos fazer, vamos ver, vamos não sei o quê. São pessoas ativas, enérgicas, são pessoas assertivas, são pessoas
resolutivas. Então, assim, o extrovertido, ele tem muito esse vigor de vida que o introvertido não tem, sabe? Essa coisa de vida. Eu lembro muito bem quando nós saímos viajar e tal. E o meu comportamento, ele sempre é um comportamento mais introspectivo mesmo, assim, né? Então, assim, vamos viajar. A gente ia para os congressos e a gente sempre ficava um dia mais, um dia menos e conhecia as cidades, né? E teve um dos congressos que a gente foi a Fortaleza. E aí, nesses congressos, nessa viagem, nós fomos fazer um passeio, dunas, isso e aquilo. E aí teve um negócio lá de umas dunas que tinha que andar na duna, e aí tu vai de carro, chega no lugar, aí bota biquíni, aí tinha um escorregador que tu caía dentro d'água, ficava tudo molhado, para depois voltar, e eu ficava olhando aquilo e dizendo, gente, eu não vou andar nisso aí não. Escorregar, me molhar toda, ficar toda melecada, depois ter que andar toda molhada para o carro, aí depois do carro pro ônibus, aí do ônibus para casa, eu vou chegar em casa toda melequenta, não vou não, vou ficar quietinha aqui no meu canto, só olhando. Então isso é bem uma conduta assim de introvertido, enquanto o extrovertido tá lá aproveitando ao máximo, ele tá lá descendo no escorregador, se molhando, se melecando, azar, depois a gente lava, depois a gente limpa, depois, né, vamos viver aquele momento assim. Então é muito interessante perceber essas nuances, né, dos comportamentos de uma pessoa mais introvertida para uma pessoa mais extrovertida. Aí a gente vai olhar e dizer assim, poxa, então tu tava infeliz ali. E aí é que tá, sabe, no final das contas talvez, e é isso que eu acho que hoje em dia eu sou muito bem resolvida, tem coisas que eu não tô disposta e tá tudo bem, entendeu? Não tava disposta a me melecar toda lá e tá tudo bem, eu me divirto olhando as outras pessoas. Eu me divirto rindo, brincando. Nas festas, né? Todo mundo sempre bebia nas festas, eu nunca bebi. E aí as pessoas diziam, como é que tu aproveita a festa sem beber? E eu digo, não bebo. Isso antes, tipo, eu devia ter, sei lá, uns 16 anos, 17 anos, que a gente ia numa boate ou noutra. E a gente eu nunca bebi, o Gui bebia muito pouco. E eu me divertia um monte, assim, no sentido de que ia, ria, brincava, voltava pra casa, 1h da manhã eu tava em casa. E aí as pessoas perguntavam, como é que tu vai, né? E se diverte. Eu me divertia igual, sabe? Pra mim não... Então, é respeitar os teus espaços, até que ponto tu tá disposto a ir, que não vai infringir aquilo que pra ti é uma coisa que passaria do limite, sabe? Tipo, pra mim ir numa festa e beber passaria do limite. Então, eu vou, me divirto sem beber e volto para casa, entende? Então, é isso que eu acho que é importante a gente entender, assim, quais são os nossos limites do que para mim faz sentido e do que, independente do que faça sentido para o outro, porque o que faz sentido para o outro pode não ser o que faz sentido para mim. Então, essas nuances eu acho importante. E aí, os benefícios, como eu estava dizendo, dos extrovertidos são essas pessoas que vão ser naturalmente mais, né, desenroladas, ativas e tal. Dentre desses dois benefícios, quando a gente fala dos introvertidos em benefícios, é interessante perceber que é uma pessoa que tende a ter uma profundidade de conhecimento por vezes maior, né? Exatamente por essa construção de autoconhecimento, de capacidade de reflexão. E por vezes o extrovertido não vai numa profundidade tão grande, porque ele é uma pessoa mais ativa, assim, ele não vai ter tanta disposição de ficar horas estudando uma coisa sozinho, isolado, sabe? Vai querer ver gente, vai querer se divertir, vai querer... E é natural. Então, a grande vantagem do introvertido aí é que, por vezes, por ele ter uma predisposição maior a ficar mais sozinho e ter uma motivação intrínseca para isso, ele vai se permitir ter um maior nível de profundidade do que um extrovertido que não vai ter uma disposição tão grande de ficar ali sozinho estudando. Vai ficar um pouco e vai querer sair para a vida, que ele vai dizer, eu quero aproveitar a vida. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Tá, mas o que é aproveitar a vida para um e para o outro, se respeitando, como eu estava falando? Quais são os desafios? Os desafios dos introvertidos são maiores do que os desafios dos extrovertidos. Por quê? O introvertido tem uma maior tendência à desregulação emocional, tá? Então é normal isso. Com o dinheiro, isso pode gerar, a depender do perfil, a depender da pessoa, uma busca por regulação emocional e pode gerar, inclusive, consumo compulsivo. Então, tem que haver um cuidado muito grande. Exatamente esse ponto de até onde eu vou, para onde eu...
quais são os meus limites para que eu não ultrapasse meus limites a ponto de me desregular ainda mais emocionalmente e buscar comportamentos disfuncionais de regulação, como consumo, como álcool, como drogas, como jogo, como outras coisas, né, que podem ser utilizadas como fatores de regulação emocional. Então, isso é muito interessante. Com o dinheiro, um outro ponto bem interessante é o fato da necessidade de segurança. Extrovertidos, eles não tendem a ter uma necessidade de segurança tão grande quanto introvertidos. Os introvertidos, eles vão precisar desse nível de segurança maior. Então, introvertidos com dinheiro precisam ter um maior nível de gestão financeira, um maior nível de controle, um maior nível de reserva de emergência para minimizar essa flutuação. Então, isso é uma coisa bem relevante. Do ponto de vista comportamental, né? Quais são os desafios dos introvertidos? São pessoas tidas como arrogantes, insensíveis. E eu digo isso muito por mim, assim. O meu pai é de uma cidade muito pequena, né? O Gui nasceu lá. Eu morei lá por um certo tempo também, que é uma cidade de 8 mil habitantes. E todo mundo conhece a gente, todo mundo conhece meu pai, então eu sou a filha do Gilmar. E aí, eu sou tida como arrogante, né? Metida. Porque eu não fico dando oi pra todo mundo. Só que as pessoas me conhecem, eu não conheço a pessoa. Então, o que eu vou sair na rua que nem um político? Oi, eu nem sei quem é, entendeu? E eu, tipo, baixo minha cabeça, fico bem quietinha, assim, e passo, não fico dando oi pra todo mundo. E aí é tido como arrogante, né? Tido como metido, sei lá o quê. E o Guilherme diz que lá em São Vicente eu sou a mega... vista como mega arrogante e metida. Aí as pessoas na formação é legal ver isso, né? Todo mundo diz que aqui no podcast eu sou mais fechada, digamos assim, né? Menos divertida e menos agradável do que pessoalmente. Que pessoalmente eu sou ainda melhor. Então, se você já gosta da minha companhia aqui, você deve me conhecer pessoalmente. A forma de me conhecer pessoalmente via a formação em finanças comportamentais, que agora já fechou, né? Mas a gente vai ter aí outras turmas no futuro e sempre tem um link da descrição aqui que você pode deixar teu nome na lista de espera. E aí você pode me conhecer. E aí sim, ver que eu sou mais legal presencial. Mas por que acontece isso, né? Porque eu não sou uma pessoa que eu vou estar com uma pessoa que eu não conheço com 1000 sorrisos. E aí, às vezes, isso é tido como arrogante. E eu não me preocupo com isso, sabe? E aí eu acho que outros introvertidos também têm que ter essa percepção. Tipo, óbvio que a gente não pode ser mal educado. Quando eu era pequena, eu era mal educada. O meu irmão me dizia assim... nem vou dizer porque é nome feio. Mas ele dizia que a minha cara era daquele jeito, né? Com cara de... que eu ia dar oi pras pessoas com uma cara horrível. E a minha mãe dizia que eu era muito mal educada nas lojas. Então é óbvio que a gente não pode ser assim, né? Eu melhorei muito, eu acho, assim, dessa pessoa que era mal educada e que fui me polindo. Por isso que muitas vezes a mãe diz que eu fui me polindo, né? Que eu fui me construindo uma pessoa mais adequada, mais polida, que eu era meio bruta demais. E aí a introversão é algo que potencializa isso. A gente vai se fechando e tal, e aí vai mantendo essa coisa. Então tem que ter esses cuidados para que não se torne efetivamente arrogante, né? É uma característica, tá tudo bem, mas também a gente não pode passar do limite. Outros desafios que a gente tem, né, é que a gente acaba tendo uma maior tendência de distanciamento social, mas por vezes isso vai chegar num ponto exacerbado, né? Então, tem que cuidar, porque pode ser que a introversão e a necessidade de ficar sozinho, ela vai ficando tão grande que tu acaba perdendo qualquer vínculo emocional, afetivo, com amigos e tal. Eu mesma sou uma pessoa que eu procuro muito pouco as minhas amigas, né? Porque a vida vai acontecendo e aí, como eu não tenho essa necessidade muito grande de afeto, de cuidado, de contato e tal, vai ficando, né? Aí quando eu penso de, putz, preciso dar um oi pros guria. Então isso é uma coisa que os introvertidos têm que cuidar, né? Senão há uma tendência enorme de realmente cair em isolamento. E isso pode gerar alguns outros riscos, né? Ampliar risco de depressão, principalmente.
Então, os introvertidos, eles têm que ter esse cuidado. Não é que nós tenhamos que nos forçar a ser pessoas que nós não somos e estar no meio de um monte de gente todo o tempo. Não é isso. Mas nós temos que entender que vínculos afetivos fortes, ou seja, mesmo que poucos, mas que tu tenha pessoas às quais tu confia, que tu possa contar, que tu possa estar junto, que isso é indispensável para qualidade de vida, para segurança, para bem-estar e para não abrir um buraco emocional a ponto de te gerar necessidade de regulação emocional e, por vezes, desvirtuar, inclusive, o teu processo de tomada de decisão com dinheiro. Então, a gente tem que cuidar disso, né? Pessoas são importantes. Nós não vamos querer milhares de pessoas em volta da gente todo o tempo, mas poucas e boas precisam existir. E nós temos que cuidar essa tendência de nos desligar dessas pessoas e acabar indo para um isolamento muito grande. E isso já é comprovado que não é benéfico, né? Então, tu tem que ter vínculo afetivo com pessoas, mesmo que poucas, mas tu precisa ter esse vínculo afetivo, né? Então, tem que ter esse cuidado. Quais são os desafios dos extrovertidos? É uma pessoa que é muito otimista, né? Então ela tem um excesso de confiança muito grande, assim, ela é muito otimista, ela é muito, sempre vai dar certo, sempre vou resolver, sempre tá tudo bem. E aí, por vezes, esse sempre vai dar certo, tá tudo bem, pode levar a tomar uma decisão inadequada. Então, os extrovertidos, eles precisam cuidar essa excitação e foco também, né? Às vezes tá sempre lá pra cá, e lá, e faceiro, e não sei o que, e faz uma festa aqui, e faz um churrasco lá, e vê outros amigos lá e tal. E aí tá, e a tua vida? Como é que tá? Tá focado? Tá fazendo o que precisa ser feito, sabe? Então, tipo, às vezes, vale colocar o pezinho no chão, respirar fundo e dizer assim, volta. Quais são as prioridades do momento? O que eu preciso fazer? O que eu preciso cuidar? Quais são as gestões? E aí, se centrando melhor nesses quesitos, porque senão pode se perder. Tem um estudo, inclusive, que é bem interessante, não é um estudo metodologicamente extremamente robusto, mas é um estudo de um pesquisador que analisa risos e humor. E ele é um natural introvertido. E aí ele sugere que os introvertidos, eles têm que aprender o que ele chama de riso solitário. Eu acho que talvez seja isso que eu faço. Eu nem tinha me dado conta. Mas quantas vezes eu não tô aqui no podcast dando risada, né? E olha que engraçado, embora tu esteja aí do outro lado me escutando, a gravação aqui está eu dentro de uma sala, vários equipamentos, microfone, computador, luz por tudo, e uma câmera. E eu estou falando para uma câmera. E eu estou me divertindo. E aí ele fala justamente sobre isso, sobre risos solitários, que nós temos que aprender a rir, mesmo quando estamos sós. E que isso traz uma leveza, isso traz... tira um pouco o peso, sabe? Que por vezes o introvertido carrega, porque por vezes o introvertido ele não se permite viver, faceiro. E aí ele vai colocando um peso assim, tipo, não posso me divertir. E não, caramba, a gente pode se divertir inclusive sozinho. Eu me divirto falando para uma câmera, sabe? Que legal isso. Então ele sugere que esse riso solidário é uma estratégia muito interessante para que os introvertidos eles consigam diminuir afeto negativo e aumentar afeto positivo, que é uma coisa que os extrovertidos naturalmente já têm, mas que os introvertidos vão ter que se esforçar um pouquinho para fazer. Então essa é uma forma que ele sugere, né? Que a gente aprenda a rir mais. E aí, eu sempre penso sobre essa coisa de rir mais no Gui, né? O Gui, o meu marido, nós estamos juntos há quase 20 anos. Ele é uma pessoa extrovertida. Ele tem extroversão bem mais alta do que a minha. E ele é uma pessoa que ele me faz rir muito. Então eu acho que a minha introversão, ela também foi, entre aspas, tratadas com a extroversão do Gui. Porque eu brinco que de tédio eu não morro. Então é legal nós nos abrirmos, né, para essas possibilidades de rir, de brincar, de se divertir nesse sentido, para que o afeto positivo ele possa revigorar, não, né? Troquei todas as palavras. Que ele possa
reverberar, era essa palavra que eu queria dizer, para que o afeto positivo ele possa reverberar e a gente possa se sentir melhor, viver melhor. E isso faz com que a gente consuma menos também, né? Então é um movimento engraçado, interessante. Uma outra coisa que eu não falei de desafio dos extrovertidos é que se o introvertido ele gasta para regular a emoção, o extrovertido gasta para comemorar, para se recompensar. Então, por vezes, ele passa do limite nisso, né? De consumir para comemorar, para interagir com as pessoas, para se recompensar de uma conquista que ele teve. E aí isso pode gerar um prejuízo, que é esse tipo de coisa. O introvertido não tem esse risco, né? O introvertido, ele não vai ficar gastando com essas coisas, mas, por outro lado, ele gasta com regulação emocional. Então, são alguns aspectos que a gente tem que cuidar. Voltando ao riso solitário. O que é interessante em relação ao riso solitário é que tem algumas pesquisas que elas mostram que, por vezes, não que tu vá tentar ser o que tu não é, mas, por vezes, tu tentar fazer tu como introvertido, tu tentar fazer algumas coisas que são naturais de extrovertidos, como rir, vai te trazer mais felicidade. Porque é natural os extrovertidos terem mais felicidade que os introvertidos. Basal, né? Isso é natural. Então, nós somos pessoas mais... Deixa eu buscar uma palavra que pudesse representar com louvor essa descrição. Acho que nós somos pessoas menos... No último episódio eu falei sobre sensibilidade à recompensa. Nós somos pessoas que temos naturalmente uma menor sensibilidade à recompensa, né? Por vezes até errônea, no sentido de não valorizar as conquistas que se tem. Então, nós somos pessoas mais assim, mais para baixo do que para cima. E aí o riso solitário, ele entra como uma estratégia de minimizar isso. De mostrar que, olha, a vida vale a pena, né? No sentido de que a gente pode rir e isso traz leveza. Não traz idiotice. Porque esse eu acho que é um ponto que talvez eu tenha muitas vezes me questionado e que talvez tu te questione. A gente tem uma preocupação tão grande em não ser idiota, ser sério, ser assertivo, ser coerente, ser correto, tá sempre dentro dos valores, tá sempre dentro de uma arquitetura que nós julgamos ser a arquitetura de vida estruturalmente adequada, que por vezes a gente entra tanto nesse rótulo que a gente nem permite se divertir. Porque eu tenho essa dificuldade, a gente acha que tá perdendo tempo, a gente acha que não pode ficar rindo de idiotice, que a vida não é só idiotice. Eu tenho que estar me cuidando com isso. Até hoje isso. Eu tenho uma dificuldade enorme de descansar. Eu tenho uma dificuldade enorme de assistir um filme. Eu tenho uma dificuldade enorme de ficar vendo bobagem. Eu não vejo bobagem. O que eu acho isso bom. Eu vejo vendo bobagem no sentido assim, tipo... ficar horas e horas olhando meme. Eu acho que isso é apodrecer o cérebro, entendeu? E que não presta pra nada. Então, e eu não é que eu vou fazer isso, mas por outro lado eu também tenho que ser mais flexível. E essa flexibilidade, ela é enriquecedora. Então, eu acho que a gente sabendo essas limitações, nós conseguimos ampliar ainda mais nossas potencialidades. Se tornar, né, esse equilíbrio entre um riso solitário ou um riso com o marido, que nem eu com meu marido, né? Porque o rir não me deixa morrer de tédio. Ou é você com seu parceiro, com a sua parceira, ou com amigos. E, paralelamente, manter esse foco, que já é uma coisa mais natural, né, dessa construção de espaço, isso potencializa o introvertido, né? Então, que a gente consiga olhar esses nossos desafios e empregar estratégias para que a gente consiga minimizar os desafios. E essa estratégia principal, uma que, como eu estou dizendo, é o riso solitário, é eu rindo para a câmera, e é outras estratégias que tu possa estar empregando para deixar a tua vida um pouco mais leve, para deixar a tua vida um pouco mais... sem tanto essa rigidez, sabe? Tipo... Vamos brincar também? Tá tudo bem brincar, tu não vai ser idiota porque tu brinca, sabe? É muito nessa construção.
Então, isso eu acho que é uma vantagem do introvertido bem interessante, esse foco, essa profundidade, mas que tem que ser equilibrada com esse outro lado. E o extrovertido, por outro lado, né, tem uma vantagem muito grande de ser uma pessoa para frente, ativa, dinâmica, mas, por outro lado, pode passar do limite e aí tem que regular com uma rédea, digamos assim, né? Opa, volta, te acalma, não meta os pés pelas mãos. E isso tudo também reverbera nas escolhas financeiras. É importante a gente entender que quanto mais nós estivermos regulados emocionalmente, sejamos introvertidos ou extrovertidos, mais coerentes serão as nossas decisões financeiras. Quanto menos regulado nós estivermos, menos adequadas serão as nossas decisões. Porque o introvertido vai querer tapar buraco, né? Ou seja, gastar para regular a emoção. O extrovertido vai gastar querendo comemorar e tal. E não vão nenhum dos dois focar no que verdadeiramente deviam, que é os seus próprios objetivos, a construção da sua segurança, a construção da sua liberdade. Então, entendendo essas nuances, né, de perfil, de personalidade, isso também nos potencializa a construir estratégias que são interessantes e aderentes para cada um desses perfis. Enfim, eu quis trazer essa discussão, que é uma discussão um pouco filosófica, porque para mim teria sido importante eu ter escutado esse tipo de reflexão lá atrás, teria, como eu disse, me cobrado menos, não me cobrado no sentido de entregar menos, mas teria sido menos, me cobrado menos em relação a culpa de não seguir o padrão normal, o senso comum do que seria uma vida feliz, que seria essa vida cheia de festa, cheio de contato com um monte de gente. Eu não sou assim, eu não funciono assim e tá tudo bem. E tem uma outra forma que me faz tão feliz quanto para essas outras pessoas extrovertidas aquilo faz feliz, né? Eu sou feliz com a estrutura de vida que eu tenho. E se eu respeitasse mais isso no sentido de não ficar questionando, nossa, será que eu não estou fazendo certo? Teria vivido mais leve. Então, eu acho que lá atrás isso teria me beneficiado, tanto do ponto de vista comportamental, emocional, quanto do ponto de vista financeiro, né? Teria talvez começado a investir antes, teria talvez construído minha reserva de emergência antes. Então, que essa reflexão sirva para você também. Tá bom? Introvertidos e extrovertidos, todos nós somos um pouco de cada um destes, para mais ou para menos, então julgo que é uma discussão enriquecedora. Para os meus queridos alunos que entraram na 3ª turma da formação, meu muitíssimo obrigada de coração pela confiança. Tenho certeza que do lado de cá não faltará de dedicação para que vocês tenham um aprendizado dentro desses 4 meses extremamente profundo, denso e transformador. Eu sempre falo aqui, né? O podcast, ele é que os meus alunos dizem, né? Que o podcast, ele é uma inspiração e que a formação é uma transformação. Então, eu espero que vocês, meus queridos alunos, meus queridos ETs, sejam transformadas. Obrigado pela confiança, obrigado para você que me escuta aqui também, que está toda semana aqui comigo. Isso é extremamente gratificante e é muito importante para mim ver que tem você aí do outro lado interessado nisso tudo. Tá certo? Meu muitíssimo obrigada e até sexta-feira, eu acho, né? Que eu sempre fico gravando antes, eu não sei exatamente quantos episódios vão sair, mas eu acho que é sexta-feira. Muito obrigada e até sexta-feira.